Do cafezinho ao prato mais fino, das botas no campo ao traje mais elegante, tudo passa pelo agro. E a notícia do agro passa por aqui. Jornal Brasil Rural. Conversando com o ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo, eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre o evento aqui em Cuiabá, a importância desse evento, de se discutir a agropecuária brasileira num fórum internacional, quando a gente está passando por um momento conturbado, com questões climáticas, com toda essa alta temperatura provocando queimadas em todo o país. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente desse evento. O evento, ao ser realizado no Mato Grosso, já testemunha a importância do Estado para a agricultura e a pecuária no Brasil. Eu tenho apreço pelo fórum a partir do próprio nome, que usou a palavra de língua portuguesa agropecuária, em substituição ao agronegócio, que não existia na língua portuguesa. Nós somos da agricultura e da pecuária. E dessas duas palavras femininas, criamos a agropecuária. E foram buscar no inglês, do agrobusiness, o agronegócio, que reduz muito a expressão dessa atividade. A agropecuária é uma atividade que contempla o negócio, que contempla a segurança alimentar, que contempla o emprego urbano e rural, que contempla a culinária, que contempla a cultura, a música que se inspira no campo e no mundo rural, e é uma música muito admirada no Brasil, que já nos deu Luiz Gonzaga, já nos deu Tonico Tinoco, já nos deu tantos ídolos importantes. A agropecuária contempla também a culinária. Qualquer culinária sofisticada no Brasil teve o seu laboratório numa casa no campo. Então essa atividade, ela tem uma dimensão comercial, ajuda a estabilizar a moeda e a economia brasileira com a produção de divisas. Ou seja, nós temos na agropecuária dimensões muito importantes da vida nacional. No emprego, na questão social, que é a segurança alimentar, no campo. E acho que esse fórum, ao ser realizado no Mato Grosso, dá ao Mato Grosso essa importância, porque, de fato, é aqui no Centro-Oeste e no Cerrado que está a maior cadeia de produção de grãos, de proteína do Brasil e do mundo. O senhor cita Mato Grosso com essa importância e o governador de Mato Grosso, há pouco, em sua fala de abertura, ele lhe fez um agradecimento em função do Código Florestal Brasileiro, mas ele disse que ainda não se implantou ou não se cumpre conforme foi elaborado. Como é que o senhor avalia essa questão do Código Florestal e de como ele é executado no país? Porque o defeito não está na lei. Você tem uma legislação sobre o trânsito no Brasil que é boa, mas ela não é cumprida, porque as pessoas desobedecem. Há muitos crimes no trânsito, apesar da legislação. Da mesma forma, nós temos uma legislação penal que também não é cumprida. Aliás, muitas vezes o indivíduo criminoso é condenado, mas não cumpre a pena porque o Estado é ineficiente em fazer a lei ser cumprida. Muitas vezes o crime prescreve por quê? Não é porque o indivíduo é inocente, é porque a pena não foi aplicada. No caso do Código Florestal, por exemplo, nós temos dificuldade em fiscalizar, porque é uma deficiência do Estado. O Estado abandonou o trabalho de extensão rural. A extensão rural é a educação, é a orientação, porque o Estado acha que é muito mais importante aplicar a política de comando e controle, ou seja, multar, autuar, embargar, que seria muitas vezes desnecessário se houvesse a orientação e a educação. Mostrar para o agricultor como deve fazer, como deve funcionar, porque muitas vezes o agricultor ele não conhece a legislação. Ele faz alguma coisa irregular, não é por ser um criminoso, é por não conhecer a regra, a norma. E o Estado é ineficiente em aplicar a lei e muitas vezes
quer substituir a multa porque a multa se converte em fundo para o órgão que deveria fiscalizar. Então essas deficiências precisam ser corrigidas. Você precisa ir substituindo o comando e controle pela extensão rural. Você precisa ampliar a fiscalização do Estado, porque muitas vezes, mesmo no desmatamento ilegal, ele não é feito pelo proprietário, ele é feito por terceiros, criminosos, que entram na propriedade, desmatam e há alguns casos que eu conheço, inclusive com ameaça ao proprietário legítimo, para que ele não reaja, porque senão ele pode ser alcançado pelas mãos desses criminosos. Então isso tudo está ao nosso alcance corrigir, está ao nosso alcance resolver. É muito mais, então, a ausência do Estado do que a legislação e o próprio proprietário da terra. A legislação é boa, o proprietário muitas vezes é vítima do criminoso, a lei prevê o dano de terceiros como responsabilidade do proprietário. Isso significa que se alguém entrar na tua fazenda e tocar fogo, você vai ser o responsável. Se alguém entrar na sua fazenda e mata um animal silvestre, você vai ser o responsável. Então isso precisa do quê? De fiscalização, porque muitas vezes o proprietário ele não tem capacidade de fiscalizar e termina sendo alcançado por um crime que não cometeu. Quando o senhor fala que o proprietário falta a ele conhecimento, o senhor citou também a extensão rural. O senhor acha que isso seria uma retomada, um caminho para poder levar mais essa conscientização e essa informação para o homem do campo? Porque no Brasil você não pode falar de agricultura. O Brasil você só pode falar de agriculturas, porque são muitas as agriculturas no Brasil. A agricultura intensiva em capital, intensiva em tecnologia, que conta com apoio jurídico, com conhecimento, é uma. Mas essa agricultura, ela não alcança todas as propriedades no Brasil. Você pega um estado como Alagoas, por exemplo, 60% das propriedades têm até 5 hectares. Isso é regra no Nordeste. E são propriedades com pouca tecnologia, pouco capital e, portanto, com pouca informação e pouco conhecimento. São essas propriedades que muitas vezes o proprietário nem sabe da existência do cadastro ambiental rural. Se o Estado não chegar num trabalho de extensão, que foi o que eu sugeri na época do Código, um convênio entre prefeituras, estados, a União, universidades, escolas técnicas, mobilizar esses meninos das escolas técnicas agrícolas, das faculdades de agronomia, de veterinária, de zootecnia, como estagiários, para fazer como o IBGE. Quando o IBGE quer fazer o levantamento, não vai na casa das pessoas, o Estado deveria fazer esse trabalho de extensão. Aí você chega no pequeno proprietário, que às vezes não tem um computador em casa, não sabe das exigências das normas legais e dizer, olha, você tem que fazer o seu cadastro ambiental rural, você tem que fazer o levantamento, mas não, ao invés de fazer isso, manda o fiscal para autuar, punir, multar, embargar, o que não é solução, principalmente para o pequeno proprietário, que já arranca uma renda muito pequena da sua área. Você vai ali naquela agricultura cooperativada do Paraná, mesmo aquela agricultura com alta tecnologia, com apoio das cooperativas, a renda máxima que se tira de uma propriedade daquela é 3 salários mínimos por mês. Muitas vezes a renda não é suficiente nem para o proprietário pagar uma escola para o filho fazer uma universidade. Então, é essa a realidade do Brasil. Você tem uma que é uma agricultura de grande escala, intensiva em tecnologia e capital, e uma agricultura pequena e uma agricultura média com uma renda muito baixa, que precisa de muito apoio para sobreviver. Mas ela também é importante para o país. É essa pequena agricultura do Paraná que produz boa parte do frango, dos suínos e do peixe, da piscicultura no Estado e que tem que ser protegida também. Conversando com o ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo, o Brasil ele é muito atacado de fora para dentro, ele é muito criticado por tudo isso. E quando o senhor fala que lá no Código, quando da elaboração, quando o senhor relatou o Código, o senhor já propôs isso, que
Quando a gente fala, dá a impressão que é algo difícil de fazer, algo factível. Falta vontade política? Não é vontade política. Eu acho que vontade é precedida de uma coisa que é a compreensão. Você compreender, você ter convicções sobre a importância daquilo. E nós vivemos num ambiente no Brasil que é um ambiente muito urbano. As pessoas não têm a capacidade de perceber os desafios do mundo rural. Acho que essa limitação também é muito importante. E isso só pode ser substituído por lideranças que ponham a agenda na mesa e tenham a capacidade de liderar esse processo. Eu volto ao governador de Mato Grosso que disse de se propor uma pauta para o G30, onde o Brasil, embora não cumpra toda a legislação, mas ele aparece como um exemplo, mas que também o mercado internacional, os outros países, cumpram e respeitam o que se faz no país. Qual que é a visão do senhor quanto a isso? Eu acho que o Brasil tem que ter a sua agenda para o mundo. O que existe é uma agenda do mundo para o Brasil, do G20, da ONU, da globalização, da Conferência das Mudanças Climáticas, e que tenta colocar o Brasil no banco dos réus, por interesses comerciais. O Brasil tem que assumir sua responsabilidade com o meio ambiente, e já assumiu mais do que qualquer outro país do mundo, mas o Brasil tem que exigir também que os outros cumpram a sua parte. Qual é a reserva legal de uma propriedade na França, nos Estados Unidos ou na Suécia? Qual é a área de proteção permanente, a APP, nesses países? Quais são as suas matas ciliares? Qual é a contribuição que eles podem oferecer dentro da propriedade à proteção do meio ambiente? Por que só o Brasil tem essa obrigação? Eu acho que não. O Brasil devia aproveitar que vai ter essa conferência do clima aqui no Brasil e dizer o seguinte: nós queremos discutir um código florestal mundial. Que o mundo tem um código florestal com exigências para todos os países. Eu acho que era um bom começo. Que futuro o senhor vislumbra para a agropecuária brasileira? Olha, o que o mundo hoje procura são dois objetivos que vão sobrar para o Brasil: segurança energética e segurança alimentar. Nós temos a maior fronteira mineral do mundo, nós temos a maior fronteira da agropecuária do mundo. Nós temos as reservas naturais que podem garantir a expansão da produção de alimentos no mundo. Nós temos o conhecimento de agricultura tropical e nós temos o produtor rural. Sem esses três elementos, você não tem agricultura. Sem terra, água e clima, sem conhecimento e sem produtor, você não tem como produzir alimentos. O Brasil tem essas três coisas. E o Brasil tem na Amazônia a maior reserva de mineração do mundo e a maior reserva de energia do mundo, que são aqueles rios que correm para a planície do Planalto das Guianas e do Planalto Central. Então, eu só posso olhar para o futuro com muita confiança e com muito otimismo. Só que o Brasil precisa de liderança, de gente que acredite no país, que eu acho que hoje, naturalmente, é uma mercadoria escassa. Para a gente encerrar, eu falei com o senhor, eu comentei assim: o senhor tem vindo bastante a Mato Grosso. O senhor disse, eu gostaria de vir mais. O senhor tem um apreço especial por Mato Grosso? Eu tenho um apreço, eu conheço Mato Grosso desde a minha época de estudante. Quando eu era líder estudantil, eu vim liderar uma greve da Universidade Federal do Mato Grosso em 1979, aqui, contra o nosso querido reitor Gabriel Novis Neves. Mas era uma época de estudante, da luta pela democracia, pela liberdade. Depois, muitos parentes meus, depois da geada de 1975 no Paraná, minha mãe tem 19 irmãos e muitos vieram para o Paraná nos anos 60. Quando deu a geada em 75, eles vieram para o Mato Grosso, saíram aqui subindo na direção de Rondônia, uns ficaram ali na região de Colíder, Alta Floresta, e eu fazia visita a esses parentes. E depois, no Código Florestal, eu vim muitas vezes aqui, percorri. Aliás, na campanha do Lula, em 89, eu vim com ele aqui, entramos por Poconé, no Pantanal, até para ir numa fazenda do Sebastião Camargo, da Camargo Correia, que nós fomos lá visitar. Bem, isso em 89. Depois, no Código Florestal,
E agora eu conversando com o pessoal do IPEA, que sustenta que o estado mais industrializado do Brasil no futuro não será São Paulo, será o Mato Grosso, por causa da conversão da agropecuária em agroindústria e da agroindústria em indústria em geral. Isso já é uma realidade, esse processo já está em curso, a rápida industrialização do Mato Grosso. E é o excedente da agricultura, o excedente da pecuária, o excedente da agroindústria que vai permitir que o Brasil volte a se reindustrializar. A quarta revolução industrial no Brasil só é possível pelo excedente produzido pela agricultura, pela pecuária, pelos dólares das nossas exportações de proteína, de grãos, de produtos alimentares e também da área de mineração. E segundo esse pessoal do IPEA, o futuro maior porto do Brasil não será no Atlântico, será no Pacífico, exatamente por essa atividade nesses estados aqui da fronteira oeste do Brasil. E uma solução está chegando. A logística e transporte, que era um problema, a duplicação da 163, a chegada das ferrovias, vai garantir que esse crescimento não seja interrompido. Essa é uma condição importante. As ONGs internacionais, financiadas pelos nossos concorrentes, procuram bloquear a logística e a infraestrutura, porque sem logística e sem infraestrutura você não tem como expandir a atividade econômica. Por isso que eles bloqueiam a Ferrogrão, por isso que eles bloqueiam a expansão das rodovias aqui no Centro-Oeste e no Mato Grosso. Isso eles já fizeram desde 1989. 500 ONGs financiadas pelos governos europeus fizeram uma reunião aqui no Mato Grosso exatamente para tentar impedir a expansão da infraestrutura, porque com a infraestrutura não tinha como segurar a expansão da atividade econômica. Agradeço imensamente o senhor tirar um tempo na agenda, vir bater esse papo conosco. Eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades. Que o senhor continue visitando o nosso estado, que é um motivo de orgulho para nós. Visitarei sempre. Um grande abraço. Conversei aqui com o ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo. O Jornal Brasil Rural volta já.